Bom dia a todos, rogando a Deus que abençoe o nosso instante, que nos cubra de bênçãos a todos nós em humanidade. Vamos tentar conversar sobre o Evangelho mais um pouquinho, cumprindo um amparo de Deus que nos ensina, que nos pede que divulguemos aquilo que aprendemos. E nós hoje escolhemos do livro Vinha de Luz a lição Crises, em que Chico estudava o Evangelho e Emmanuel tira essa frase para poder nos trazer uma lição. Ele fala: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus nos ensina, João anotou, está no capítulo 12, versículo 27. Então a gente sabe e aprende só nessa frase que a missão de Jesus era muito difícil. E quando ele diz salva-me nesta hora, ele não pede para que a missão lhe seja interrompida, mas ele pede para que ele tenha forças necessárias para cumprir a missão, né? E aí Emmanuel diz assim: a lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra, diz Emmanuel, experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando a crise que virão, todas as crises que virão. É a crise que decide o futuro. E aí continua o nosso Emmanuel na mediunidade do nosso querido Chico Xavier: a terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave vai se defrontar com a tormenta. A ovelha espera a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. E aí o conselho, pode-se dizer um medicamento que Emmanuel traz para nós. Quando te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício.
considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Que lição mais linda, né? Quando a gente sabe de todas as dificuldades que nós vamos encontrar no nosso caminho, né? Todos. Não tem dinheiro, posição, títulos que tirem a criatura das crises. Para ninguém é fácil e para todos é um aprendizado. E o que Emmanuel nos lembra é que nós devemos rogar ao Pai: salva-me desta hora, como disse Jesus. Mas foi para isso que eu vim, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que antes de nascer nós já temos uma escolha de caminhada, né? A gente tem pesos de consciência pelo que lá atrás, por ignorância, deixamos de fazer, e a gente pede para que isto nos seja permitido passar novamente para vermos se aprendemos e se conseguimos passar pela crise, pela dificuldade, com méritos. Porque a gente sabe que Jesus está conosco todos os instantes, nos ensinando, nos intuindo. Ele e sua equipe imensa de benfeitores nunca nos abandona. E a gente sabe que numa hora de crise, numa hora de dor, numa hora de dificuldade, a gente recebe 1000 intuições. É preciso que nós tenhamos a coragem de passar por ela. Eu não sei se é bem coragem, talvez seja uma confiança em Deus e dizer que Deus sabe o que está nos oferecendo naquele instante e nos reforçarmos nesse sentido e passarmos, né? Fazendo o nosso melhor sempre, dentro daquilo que nós conseguimos. E Emmanuel diz que, em toda a sua lição, que tudo, desde a terra, ela sabe que numa chuvarada, numa tempestade, ela vai ter que se recompor diante de toda aquela água que ela vai receber. O minério, ele sabe que para fazer um bom trabalho, para ele se transformar em algo, ele precisa do cadinho para derretê-lo e dar a forma. A árvore, muitas vezes, e na maioria das vezes, sem a poda, ela não tem força para conseguir dar o fruto, né? O verme que gosta de viver lá dentro da terra, ele precisa sair de lá para crescer, para se fortalecer, e ele é submetido à luz solar. A ave, certamente durante seu voo, que nós achamos tão lindo, ela vai se defrontar muitas vezes com tempestades, com sol muito quente, com ventos, que é a tormenta que Emmanuel nos fala. A ovelha, se ela não oferecer a tosquia, o que não deve ser fácil para ela deve sofrer numa tosquia, mas ela sabe que o seu pelo vai servir para esquentar, para tirar o frio de muita gente. E ele termina dizendo que o homem é sempre conduzido à luta, e a luta para nós é aprendizado. Então, na primeira instância, pode nos parecer difícil aquilo que está na nossa frente para ser resolvido,
Mas se nós fizermos e não sair do jeito que a gente esperava na primeira vez, na segunda vez, certamente a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado e vai sair exatamente da forma que tem que ser feita. Então, ele diz que quando a gente se encontrar numa luta imensa, para nós nos recordarmos de que nada é nos dado do céu, né? Nada cai do céu, a não ser bênçãos e luz, forças, né? E a gente tem que se agarrar em tudo isto que nós estamos recebendo lá de cima, nos fortalecermos e dizer, agora eu dou o próximo passo. Nós assistimos o Renato falando da crise que passamos agora, né? E ele falou de todas as tormentas que a gente teve, que muita gente ainda tem, embora a gente espere que esteja passando. E a gente sabe que essa crise do vírus, um vírus tão pequenino que ninguém viu, ele mudou o mundo e está mudando o mundo, né? Ele nos fez perceber o quanto temos dentro da nossa casa. Ele nos fez perceber o que podemos fazer lá fora para crescermos. Ele nos tirou do nosso egoísmo, do nosso olhar somente para nós, e ele está abrindo o olhar da humanidade em prol do outro. E a gente viu quanta gente se preocupou, orou, pediu, rogou a Deus forças para si e para o outro. Vejam, um vírus invisível, mas que está aí para nos ensinar. E assim, a gente foi procurar em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14, o que Emmanuel buscou em João também, né? E Mateus traz para nós a história que Jesus dizia a todos: aquele que tem, ainda mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Então, essa frase muito significativa na nossa vida quer dizer, se tivermos fé, confiança em Deus, e fazermos o nosso melhor, certamente seremos ajudados. Mas se nós desistirmos e acharmos que não tem jeito, tudo mais nos será tirado, para começarmos novamente uma nova época, numa outra ocasião, né? Que Deus abençoe o nosso instante. Estamos rogando aqui nossas vibrações de amor por cada irmão em humanidade, reforçando amor e fé, luz na mente e no coração. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, permita que a nossa oração se junte a milhares de outras mais, se reforce em luz, amor e fraternidade, e caia por toda a terra como chuva de bênçãos, fortalecendo corações em amor e mentes em luz. Nossa gratidão, Pai, por esse instante de amor. Graças a Deus.